de volta com o nosso podcast Antenado e aproveito para lembrar para você que toda terça e quinta tem episódio novo aqui no nosso canal no YouTube, sempre às 8 horas da noite. Então se inscreve, deixa o seu comentário, sua curtida, toca o sininho aqui, né? Aperta o sininho aí para cada novo episódio você poder acompanhar aqui com a gente. Hoje eu vou conversar com um vereador de primeiro mandato aqui em Natal, que vai para a reeleição, é pré-candidato. Eu estou falando do Daniel Valença, do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, Daniel? Obrigado, Eugênio. Tudo bem, tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos acompanha pelo podcast. Tem que fazer essa saudação Claro. atemporal, né? Que vai vir a qualquer hora. Daniel, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos conversar um pouco, então, sobre política, óbvio, né? Mas vamos também querer conhecer um pouco mais do Daniel fora da política. Pode ser? Combinado? Combinado. Então, vamos lá. Daniel, como é que você chegou ao Partido dos Trabalhadores? Olha, Eugênio, eu entrei para o curso de Direito em 2001 na UFRN. E quando eu entrei era no finalzinho do governo Fernando Henrique. Quem se lembra dessa época, essa foi um período que a gente chama de período neoliberal. Então o orçamento para políticas públicas estava muito reduzido. E as universidades estavam literalmente caindo, né? Elas não só não alcançavam o público que alcançam hoje, como também você chegava, por exemplo, em um determinado semestre, dos 5 professores, 4 eram substitutos. Então era assim, uma defasagem extraordinária. Não tinha climatização, enfim, coisas que hoje são meio que realidades cotidianas, né? E aí eu me envolvi naquela greve. A partir dali foram 3 meses de greve de todas as universidades, né? Foi uma das mais longas da história. Foi uma das mais longas, das maiores. Eu me lembro que a gente passava de sala em sala na universidade, nós passamos em colégios privados, em colégios públicos, participamos de atos em outros estados, enfim. E a partir daí, digamos que eu me tornei militante político, né? A partir daquele momento a gente começou Ou seja, no movimento estudantil começou. Exatamente, com o movimento estudantil e com esse contexto geral, né, de universidade. A partir dali também eu participei de 2 ONGs, uma ONG chamada ONG Novamente, que eu fui um dos criadores, era o presidente, que atuava no Bom Pastor, junto a crianças em estado, né, de vulnerabilidade, e também da ONG Canto Jovem, que já era uma ONG mais, digamos, mais forte, mais robusta, que, enfim, trabalhava, atuava junto com 400 jovens aqui na cidade, a todas ideia também as zonas. dessas ONGs, do pouco que eu li, era trazer o jovem para a política. Exatamente, mas numa perspectiva de protagonismo juvenil, né? Não necessariamente a política partidária, né? Tanto que várias dessas pessoas se envolveram com as artes, né, com cultura, enfim, com uma série de campos para além da questão da política partidária em si. E quando foi em 2003, eu era coordenador geral do DCE e nós enfrentamos aqui na cidade o que se denominou, né, da luta da Lei Pio Marinheiro. Tinha um vereador chamado Pio Marinheiro que ele propôs um projeto de lei que tirava o direito à meia passagem dos estudantes aos finais de semana, mas também tirava mais de 2 meias passagens no dia. Então, quer dizer, nos tempos de hoje, que a pessoa tem que pegar 4 ônibus para conseguir se deslocar, necessariamente não teria o mínimo, né, que seria o direito à meia passagem. E nessa época nós fizemos muita mobilização, né? Foi uma época, inclusive, que por algumas vezes a gente bloqueou ali a BR 101, à altura do Natal Shopping. E dessa luta houve um recuo na Câmara e essa lei não foi aprovada. Mas naquele momento para mim ficou muito claro a dificuldade que era para, em algo que mexe com os direitos do conjunto dos estudantes da cidade, nós não termos representações na Câmara. Sim. Na prática, nós tínhamos 3 vereadores do PT, tinha uma bancada do prefeito, uma bancada de oposição, mas... E a tal da bancada do Seturne, né? Exatamente, a tal da bancada do Seturne, essa mesmo. Agora você me colocou aqui no dado correto o nome, né? E nós vencemos aquela batalha, né? Essa lei ela não passou, Pio Marinheiro não foi reeleito, Renato Dantas, que era o presidente da Câmara, também não foi reeleito. Então foi uma vitória coletiva gigantesca nossa, né? E nesse momento eu decidi me filiar. Nesse momento eu pensei, não tem como a gente estar aqui sofrendo tanto, organizando o movimento estudantil, passando de sala em sala, fazendo panfletagem, etc. E no mundo real, no Poder Legislativo, nós estarmos em uma situação
em que, na prática, enfim, o destino da vida das pessoas está em jogo e aquele parlamento não necessariamente reflete o que é a composição social da cidade. Então, em 2003, eu me filiei. Desde lá, eu sou militante do partido, né? Concluí minha graduação em 2006, fui advogado da Fátima quando ela era deputada federal, né? Trabalhei na assessoria como assessoria jurídica e fui aprovado no mestrado em arquitetura e urbanismo na FRN. Aí foi o momento que eu decidi me recolher para estudar e logo após fui aprovado para professor na Universidade Federal Rural do Semiárido. Eu ainda estava terminando o mestrado, aí corri para terminar o mestrado e poder tomar posse. Tomei posse em 18 de março de 2010. Né? Eu fui professor da primeira turma do curso de Direito da UFES. E hoje nós temos a primeira professora que veio do nosso curso, né? Ela, professora federal, companheira Rayane Andrade. Enfim, continuei militando, mas como professor, né? E boa parte da semana, do mês em Mossoró, então atuei muito na extensão popular, junto ao MST, junto a movimentos de mulheres, junto a movimentos de catadores de materiais recicláveis, tudo isso em Mossoró, né? E em 2013 eu fui aprovado para o doutorado em Direito na UFPB, então comecei esse doutorado e vim a concluí-lo em 2017. Em 2017 eu volto a dar aula, né? Eu tinha saído de licença para o doutorado. E quando estamos em 2020, o grupo dentro do partido que eu faço parte amadurece a ideia que eu deveria ser candidato a vereador. Natália Bonavides, enfim, o PT ele é feito de tendências, né? Que são grupos que compõem uma diversidade dentro do partido, mas que ao mesmo tempo compõem esse todo, que é um partido de trabalhadores, um partido para defender a classe trabalhadora, né? E aí, em 2020, fomos até me convencer a ser candidato. Eu fui candidato em 2020 pela primeira vez. E agora, quando a companheira Divaneide se transforma em deputada estadual, a gente toma posse, foi em 30 de janeiro de 2023. E nesse período que você está com o mandato aí, né, após a saída da Divaneide, quais foram as lições que você teve? Porque uma coisa é trabalhar ali no movimento dentro do partido, né, ajudar outros companheiros, mas assumir um partido é uma responsabilidade diferente, né, que você acaba tendo que conviver ali com aquelas divergências todas. O que é que você aprendeu nesse período? O que te faz querer continuar sendo vereador, Daniel? Eu acho que esse período foi muito intenso, né? A gente esteve em tantas lutas que a cidade viveu, a luta pelo piso da enfermagem, a luta dos professores pela manutenção das suas carreiras, a luta da redinha, desde quiosqueiras, pescadores, permissionários, ambulantes, enfim, até os flanelinhas, uma luta conjunta para salvar a redinha dessa perspectiva de privatização. A luta de pescadores do conjunto da cidade, que caiu agora na engorda, mas é uma luta muito anterior de ter o seu espaço, ter o seu direito ao território, né? A luta dos entregadores por aplicativo, que querem um básico, né? Que é o direito a trabalhar recebendo minimamente o razoável e com saúde, preservando as suas vidas. Então, assim, foi um período muito intenso. Acho que a primeira coisa é isso. Esse período de 1 ano e meio de mandato foi um período em que realmente não teve nenhuma semana assim, de tranquilidade, né? Ao contrário, são de muitas emoções. Estamos agora acompanhando o fechamento do CAPES 3 Leste, que envolve 2.000 pessoas que têm transtornos psíquicos e que precisam desse tratamento para não serem, por exemplo, manicomializadas, né? Então, são coisas que mexem muito com a gente. Digamos que quando a gente está na universidade, como estudante, como professor, a gente está trabalhando muito no campo das ideias, no campo dos valores, né? E não necessariamente ali no quente, que é ali na violação de direitos que a população está passando. Quando a gente faz, né, o que a gente chama de extensão popular, que é o tripé da universidade pública, para quem não tem muito contato com esse diálogo, é o ensino, que é aquele momento de sala de aula, é a pesquisa, que é aquele momento de estudo sobre determinado objeto, e é a extensão, que é aquele momento de diálogo com a sociedade. A universidade brasileira, troca, né? Exato, a universidade brasileira, desde o período antes da ditadura militar, ela se configura nesse tripé, ensino, pesquisa e extensão. E aí, nesse campo da extensão popular, a gente tem muito acesso à luta das pessoas. Mas é diferente, porque o lugar onde eu estou é um lugar em que a gente vê a violação ao direito das pessoas, né? Na universidade, a gente está tentando promover o direito das pessoas. Então, você
digamos, não passa por tantos momentos, digamos, mais difíceis, né? E aí eu acho que esse foi o principal elemento desse 1 ano e meio, né? Foram muitos momentos muito intensos de vermos as pessoas tendo direitos muito elementares sendo atacados e, infelizmente, pelo próprio poder público, né? Você sente que a casa da qual você faz parte hoje, ela é representativa da população natalense, dos anseios? Porque a gente vê uma heterogeneidade bem diversa, né? São várias correntes ali. Você acha que hoje a casa, claro que ela é representativa pelo voto, obviamente, mas quando eu digo representativa pelo voto, que é legítimo, mas percentualmente, você acha que hoje a Câmara que a gente tem, os vereadores que lá estão, representam de fato o que a população de Natal deseja? Veja, essa é uma pergunta bem complexa, e se eu estivesse aqui como professor de ciência política, eu falaria de um jeito... Eu estou falando com a pessoa certa. E aqui, como vereador, eu vou falar de outro jeito, né? Então, eu vou tentar, enfim, explicar meio como eu vejo isso, até para não ficar mal entendido, né? Uhum. Veja que a nossa democracia representativa, ela necessariamente, ela termina desembocando numa elitização. Né? Se nós pegarmos o que é a Câmara e o Senado, a composição de deputados e senadores está muito distante da composição real da sociedade brasileira. Sim. Por exemplo, se nós pegarmos quem são pessoas assalariadas, né? Carteira assinada, servidores públicos, a gente vai ver que é uma minoria absolutíssima lá dentro. Enquanto que se nós pegarmos quem são pessoas milionárias, nós vamos perceber que é uma proporção 100 vezes, 1000 vezes maior do que no mundo real aqui fora. Isso é um equívoco, enfim, isso é uma consequência de um modelo de democracia que, na prática, significa que as pessoas realmente não decidem seu destino, não conhecem sobre a realidade, não têm espaços para debatê-la e para poder encaminhar sobre seus destinos. Tanto que a democracia... A nossa democracia se vincula muito aos partidos, que definem, né? E é muito partidária. E aí os partidos que escolhem os candidatos que representam interesses de grupos. E eleitoral. Sim. E aí nós vamos ter dois problemas. Um que é o conceito de democracia. Democracia, quando surge como uma perspectiva de poder do povo. Sim. As pessoas decidiram o seu futuro, né? É lá, mais ou menos, na metade do século XX, principalmente com Schumpeter, com outros intelectuais, mas no momento em que o mundo está ali dividido entre avanço de fascismo, entre União Soviética e entre, né, a Europa no meio dessa guerra, é que vai ter uma alternativa de construir uma perspectiva de democracia como procedimento. Então, vão ser democráticos países que tenham procedimentos eleitorais, que façam eleições periódicas, que tenha pluralidade partidária, que tenha o voto secreto. Então, se considera esse país democrático. Nós formos, por exemplo, os Estados Unidos. Sim. Na prática, são 2 partidos, democrata e republicanos, e é considerado democracia. A eleição é um dia de semana. As pessoas, em regra, não votam para presidente. Elas são obrigadas, né? E, para completar, ainda é um voto via colégio eleitoral. Então, vamos combinar. Na prática, o norte-americano não decide nada do seu presente nem do seu futuro. E é considerada a maior democracia do mundo. Para a gente ver como esse conceito de democracia, ele não representa uma perspectiva de as pessoas realmente decidirem o seu futuro e estarem representadas naqueles espaços que seriam os espaços democráticos. Essa realidade que acontece na maioria dos países e que acontece no país como um todo, sem dúvida que ela também se reflete em Natal, porque a legislação eleitoral e esse conjunto do que se tem como democracia é a mesma coisa em todo o país, né? Então, tem 2 problemas. Primeiro, democracia apenas como eleição. Sim. Segundo, as regras eleitorais, que elas trazem, sim, um problema extraordinário. Se nós lembrarmos, quando surge, né, um período um pouco mais democrático no país, pessoas sem alfabetização não votavam. Voto censitário. O que isso quer dizer? Que os trabalhadores, os pobres, não participavam de escolhas, né? Quando a gente tem, depois da ditadura... As mulheres não votavam. As mulheres não votavam. E veja que é quando essas pessoas começam a ter o direito a voto que vem também o golpe militar em 1º de abril. Quando tem a substituição da democracia, né, o processo de democratização, a primeira coisa que é feita é sindicatos não podem fazer doação em período eleitoral. Isso para atingir quem? O Lula.
De outro lado, os empresários continuaram doando ao longo desse período. E bastante. Bastante. Sabe quanto, por exemplo, o vice do senador Rogério Marinho doou para a campanha dele? R$ 960 mil. Eu pergunto para quem nos Comprou acompanha. agora, né? Está lá com o mandato de senador. Está com mandato. Aí eu pergunto a quem nos acompanha, assim, como é possível alguém, pessoa física, doar R$ 960 mil para uma candidatura de outra pessoa? Como isto pode ser um regime democrático? Se a maioria das pessoas, ou vou ser mais preciso, se 1/4 da população da cidade está no cadastro único, Então, ou seja, está na pobreza ou na extrema pobreza, 1/4, 230 mil pessoas. Sim. Então, como é que uma democracia dessa vai se reverberar nos parlamentos e nos poderes executivos de uma maneira real, realmente representando o que é a população? Infelizmente, não vai. Daniel, posso concluir que, trazendo todo esse seu discurso, né, sua fala, para a situação da Câmara, a gente pode dizer, então, que esse movimento também é um reflexo na Câmara e ela pode não ser suficientemente representativa do desejo da população em virtude dessa conjuntura, é isso? Exato. No final das contas, a Câmara Municipal de Natal, como todas as câmaras, como todas as assembleias legislativas, como o Senado e a Câmara Federal, elas não são o espelho do que é a realidade da sociedade brasileira, em termos de composição social, em termos de composição econômica, em termos de raça, em termos de sexo e gênero. Então, quando você traduzir para as 29 pessoas, Sim, sem dúvida alguma, que não vai ser algo que é o reflexo, o espelho da sociedade natalense. E tem como mudar isso? Ou teria que mudar esse sistema? Ou talvez os eleitores tivessem que ter mais consciência, mais participação, mais educação política? Eu acho que tem duas coisas, Eugênio. Eu acho que, primeiro, tem que ter mudanças eleitorais fortes e que ataquem, antes de mais nada, a intervenção do poder econômico no processo democrático. Isso daí é uma coisa primordial. E, em paralelo com isso, claro, é necessário que cada vez mais a gente atinja uma maior organização popular, uma maior educação popular, e que vai ter resultado lá na eleição, né? Quando a gente vê, por exemplo, as representações da esquerda, elas vêm desse processo, de um processo de educação popular. Ninguém colocou 960 mil na minha campanha, não vai colocar nunca. Então, assim, é um outro processo, né? E que a gente espera que a médio e longo prazo signifique uma maior representação dessas maiorias no interior do parlamento, até para que as votações reflitam essa representação. Daniel, você, além de vereador, também é vice-presidente do PT aqui no Rio Grande do Norte, e a gente vê uma movimentação da legenda para as eleições de 2024, em Natal com candidatura própria, e esse arco de alianças, tem uma federação estabelecida, a gente já sabe da pré-candidatura da deputada federal, perdão, ela já foi vereadora, Natália Bonavides, e já tem vice, inclusive, né? O Mil Clay, é esse o nome? Mil Clay Leite. Clay Leite, do Partido do Verde, né? Como é que está essa movimentação? Porque durante um tempo Natália já foi cogitada para ser candidata, né? E ela não quis. Hoje Natália quer. Veja, em 2020, queriam que Natália fosse candidata a prefeita. E ela, eu, o nosso grupo, enfim... Você faz parte do mesmo grupo da Natália? Exatamente. E após isto, nós construímos isso no interior do partido. A perspectiva de que em 2020 o nosso objetivo maior era derrotar o bolsonarismo. Qual era a perspectiva que a gente trazia? Se nós não conseguirmos colocar uma alternativa para o país, não tem como ter uma alternativa no âmbito local. Porque a política de moradia, de educação, de saúde, tudo isso está atrelado ao que vem do nacional. E estávamos em um momento de destruição completa das políticas públicas, nacionalmente falando. E Natália Bonavides, na opinião dela, na minha, do nosso grupo e depois do conjunto do partido, ela cumpriu um papel importantíssimo de enfrentamento no governo Bolsonaro. Foi uma das parlamentares, sem dúvida alguma, que mais se destacou nacionalmente. Então, para nós, era, assim, fundamental que ela continuasse nessa tarefa, porque, nesse momento, a tarefa prioritária era, sim, Lula livre, fim do governo Bolsonaro e construir uma alternativa programática para o país, né? Acabou que ela foi reeleita. Era um sonho e deu tudo certo, né? Então, a gente pode dizer... Então, eu me lembro... Lula está livre... Eu me lembro que, na época, nós éramos acusados... na época, nós éramos acusados de, olha, vocês idolatram demais Lula. Era para a gente construir uma alternativa com, por exemplo, Ciro Gomes.
E o que a gente colocava? Que, mas olha, Ciro não ia vencer Bolsonaro da forma que era muito óbvio. Exatamente, Eugênio. Até, tipo assim, eu não sou lulista, vai. Mas para mim, que sou anti-Bolsonaro, o ideal era votar no Lula. Não tinha o que não fazer. Tinha o que fazer. Ou a gente conseguia libertar o Lula... Na realidade, era o Ciro que tinha que ter apoiado o Lula. Ou a gente conseguia libertar o Lula, ou a gente ia perder. E está muito nítido. Saiu aí agora a Ramagem fazendo levantamento, inclusive, de procuradores federais, procuradores do Ministério Público. Então, imagina o que essa gente ia fazer se tivessem ganho de novo. A gente poderia, sim, estar no percurso de um processo de rompimento da democracia. Sim. O que eles tentaram fazer em 8 de janeiro foi isso, mas, enfim, um monte de aloprado, né, que não sabe o que faz. Então, assim, caiu muito mal. Mas, no final das contas, a nossa tese, a nossa teoria estava correta, que naquele momento o fundamental e primordial era derrubar, via processo democrático, o governo Bolsonaro, eleger o Lula após conquistar a sua liberdade e retornar à construção de políticas públicas em âmbito local que nós conseguimos fazer no passado e que precisamos fazer com muito mais intensidade. Até porque agora está aí, mais de 1.000 crianças fora da creche, está aí a situação das unidades de saúde, enfim, da assistência social, que foi totalmente desmontada nesse período do Bolsonaro. Então, meio que aquilo que nós refletimos à época, na nossa opinião, a história demonstrou termos acertado a reflexão. E Natália foi candidata à reeleição, foi a deputada mais votada, segue tendo um mandato muito elogiado. E, sem dúvida alguma, é um nome muito forte para a prefeitura. Duas vagas lá, né? Mineiro também. Conseguimos 2 vagas para federal e quase conseguimos 3, né? Por causa da regra eleitoral, a Samanta não entrou, mas teríamos voto para ter 3 federais nesse momento. E, então, nós estamos em um momento em que Natália ela já parte com 15%. Eu me lembro que Jean, em 2020, nós saímos com 1,5%. E quando a urna abriu, apesar das pesquisas darem menos, Jean estava lá com seus 16%. E aí, eu até aproveitando esse gancho, primeiro, eu ainda quero a resposta. A Natália agora está afim também, é um projeto dela, pessoal, ainda quero isso. Mas essa questão de pesquisa, como é que vocês encaram esses números? A gente já vê aí candidato, passou Natália, né, a briga pelo segundo lugar ali, muitas pesquisas pipocando. Nós temos pesquisas internas que indicam a Natália em segundo e, assim, sem nenhuma proximidade do terceiro colocado. A gente se move pelo que está na rua. E eu tenho andado muito com a Natália para cima e para baixo e, sinceramente, ela não vira uma rua sem alguém abordar e dizer Natal vai ser melhor, Natal merece mais, tu vai ser prefeita. Não tem nenhuma rua que isso não aconteça, né? E respondendo àquela tua pergunta, a Natália está, sim, querendo muito ser prefeita. Ela vai vir aqui, ela vai conversar pessoalmente, olhando no teu olho, e você vai ter certeza que ela não só está querendo, como ela vai arrastar essa cidade. Eu já fiz, Eugênio, nessa brincadeira, campanha em 2002, ainda não era afiliado, mas fui comemorar lá na Isabel, quem da época, né, era militante vai se lembrar, quando o Lula foi eleito a primeira vez. Fiz em 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 14, 16, 18, 2020 fui candidato, 2022 fizemos campanha de novo, coordenei a campanha da companheira Natália. Eu não tenho a menor dúvida de que 2024 é um momento único para Natal e para o Estado. Único, tanto de ter uma candidatura muito viável, que já sai de largada para disputar a primeira colocação, quanto também de a gente ter um momento em que podemos ter um governo federal, estadual e municipal literalmente antenados. O governo federal vai e cria uma política do Parque Seleções para creches na cidade. Cada cidade poderia cadastrar 3 CMEs. Natal chegou até a cadastrar, mas não levou nenhum, porque tem 10 CMEs que a prefeitura não terminou as obras. Obras que começaram em 2019, 2018, 2020, e estão lá paradas. É fechar 2, 3 salas, não é? Enquanto isso, está sorteando para ter vaga. Está sorteando mais de 1.200 crianças sendo sorteadas, né? Complicado. Sendo sorteadas, não sendo sorteadas. As sorteadas são as outras. Então, assim, é uma diferença de o que é prioridade, o que é uma inversão de prioridade, que faz muita, mas vai fazer muita mudança na vida das pessoas. Porque isso é uma gestão nossa, sinceramente, o primeiro passo é nenhuma criança fora da creche. Primeiro, você pode ter várias políticas mais imprescindíveis do mundo, mas uma cidade que tem criança, que por ser da classe trabalhadora, por ser pobre, não tem o direito a uma educação infantil, isso é uma coisa criminosa. Isso é uma coisa que, enfim, está na Constituição, tem decisão da STF, tem relatório do TCE.
Agora, precisa de uma gestão que tenha isso como prioridade. Daniel, aproveitando esse gancho que você falou do alinhamento entre o governo federal, o governo estadual da professora Fátima e a possibilidade de um governo municipal do PT, né? Você acredita que isso fortalece essa candidatura de Natália? De que forma? Porque a gente vê também a questão da avaliação. Quando a gente vê algumas pesquisas onde a avaliação do governo Lula tem uma certa crítica, principalmente diante das dificuldades financeiras que o país ainda enfrenta para se recuperar, da professora Fátima também em algumas áreas, como educação, algumas críticas. Essa má avaliação dessas gestões pode refletir também na candidatura de Natália? Veja, eu acho que o principal é que, num momento de eleição, é aquele período em que a gente debate com a população, né? Que a gente vai olho no olho e, por exemplo, educação. Vamos comparar a situação dos professores da rede estadual com municipal. Eu acompanho, né, a categoria também por ser professor, e o depoimento mais recorrente não, eu estou saindo do município para ficar com 2 vínculos no Estado, justamente em função da desvalorização do município. Então, acho que o período de campanha é um período em que a gente debate muito com a população e tem como dialogar sobre os acertos e erros, esclarecer os acertos, erros do governo Lula, governo Fátima, a nossa avaliação sobre a gestão Álvaro Dias, por aí vai, né? Para mim, o importante de a gente ter essa possibilidade histórica de ter governo federal, estadual e municipal, não só sobre o mesmo partido, mas, né, que está à frente dos governos, mas também sobre a mesma ideia, né, os mesmos valores, é essa questão de o que é prioridade para a gestão, né? Uhum. Enquanto o governo Lula cria uma série de políticas, de propostas, de projetos, de fundos na saúde, educação, moradia, o que a gente vê na prefeitura é o oposto, né? Então, o governo Lula traz de volta políticas para a população em situação de rua. O que a gente vê em Natal é a prefeitura, no dia de sábado, despejando pessoas em situação de rua da rua, que era do viaduto do Balde. Então, veja, fica difícil para você fazer com que essa política federal ou estadual se materialize no município, se a gestão municipal acredita em outro tipo de política, em outras prioridades, e aí a gente tem uma perda que é para o conjunto da população. Natália sendo prefeita, eu acho que a gente vai ter a possibilidade incrível de ir nas áreas da educação, da saúde pública, da assistência social, da cultura, da economia criativa, economia nas comunidades, fazer essas coisas tomarem uma outra projeção. E toma porque é isto, surge uma alternativa, uma possibilidade federal e o ente municipal aproveita esse edital, aproveita esse fundo, aproveita essa política e o faz se materializar aqui no município. O governo federal tem dificuldade de materializar políticas, porque na prática quem faz isso é o município, né? São as prefeituras, né? É assim que se organiza a nossa República Federativa, né? Você tem a União com as políticas gerais, os estados, essa dimensão maior estadual, e o município é o que está na ponta, né? Aí, claro, o governo Lula lá atrás acertou muito em criar um Bolsa Família que foge da prefeitura e vai direto para o cidadão, por exemplo. Mas a regra renda direta, mas a regra das políticas públicas é a política pública, ela se materializa com a mediação do município. Se para o município a prioridade é meio fio, quebrar calçada e obras gigantescas sem consultar as comunidades, vai gastar-se os recursos que tem nisso. Uhum. E aquilo que as pessoas estão sentindo na pele, que é chegar na unidade de saúde 4 da manhã e não ter ficha, ainda entrar em ficha, né, gente? Vamos combinar que várias cidades não existe mais de ficha para acessar um posto de saúde, né? Enfim, essas outras questões todas, né, elas ficam em segundo plano, em segundo relevo, e a consequência é que a população não consegue, inclusive, sentir melhor as mudanças que o governo Lula traz para cá. No caso, Natália, a gente ouve muito falar que há uma certa resistência pela postura talvez radical, algumas críticas. A Natália faz parte do MST, tem essas questões. E a gente vê que o próprio presidente Lula, para chegar ao poder, ele abriu um pouco mais seus posicionamentos, trouxe um pouco da direita ou do centro-direita. A própria governadora Fátima também, para chegar ao poder no governo do estado, se abriu um pouco, né? Tem uma aliança com o MDB. Você acredita que Natália também vai fazer esse mesmo movimento, já que se trata de uma chapa majoritária? Veja, a Natália, aqui em Natal, está seguindo, enfim, a linha política geral que tem no estado, né? Comandada pela governadora professora Fátima Bezerra. E isso eu não acho que implique em mudar o programa
político da candidatura, né? Por exemplo, eu estou coordenando o grupo de trabalho do programa que elaborou as propostas da educação. Uhum. E Natália teve na última reunião do grupo de trabalho. E as duas palavras de ordem desse programa é nenhuma criança sem creche e revogar a Lei 241, que é a lei que excluiu, né, extinguiu as duas carreiras docentes existentes e criou uma terceira fundada na desvalorização dos professores. Então, não acho que tem implicação de perda de programa, mas, ao contrário, a nossa candidatura, ela está construindo, convidando todos e todas aqueles e aquelas que queiram a mudança real para a cidade. O MDB, por exemplo, está conosco, né? Vai vir conosco. A Unidade Popular, a UP, que é um grupo que nunca se aliou ao PT nas eleições aqui na cidade, vai vir junto conosco. O PSOL, a gente está construindo esse consenso. Eu até recebi a Camila aqui. Sim, a Camila. Aí, no caso, a Camila, inclusive, foi minha companheira de Câmara por 1 mês e meio. Quando o professor Robério se afastou, ela esteve conosco no bloco de oposição e nós trabalhamos muito bem juntos, né? E se está tentando construir um diálogo para o PSOL unificar nessa grande candidatura de esquerda, né? A rede que faz a federação junto com o pessoal já teve uma convenção, já deliberou por construir com Natália. No caso, esse acordo com o pessoal tem a ver com a candidatura de Boulos, onde o PT não vai ter candidato e vai apoiar Boulos? Tem relação? Não, acho que tem a ver com um conjunto de processos, né? Em várias cidades, PT e PSOL estão construindo juntos. Por exemplo, em Porto Alegre, nós temos a candidata a prefeita e a vice-prefeita é do PSOL. Em cidades como São Paulo, o candidato a prefeito é do PSOL e o PT está apoiando. E aqui em Natal, nós entendemos que temos uma candidatura muito viável, uma candidatura que representa muito os valores, perspectivas, lutas das esquerdas e que é muito importante o pessoal caminhar conosco. E nós vamos dialogar com calma, tranquilamente, para chegar a esse entendimento e unificar o conjunto da esquerda junto com a candidatura de Natália, bem como ampliando, né, esse leque de apoios. No caso, essa questão da Camila, do PSOL, é reflexo do acordo que o PT tem em São Paulo para apoiar a candidatura de Boulos e não lançar um candidato próprio? Veja, Eugênio, a gente está construindo nacionalmente uma aliança mais sólida com o PSOL. Isso, na verdade, começou lá atrás, já na eleição de 22, e está se reverberando nas eleições municipais. Quando a gente pega Porto Alegre, a candidatura lá, a cabeça é do PT e a vice é do PSOL. São Paulo, a cabeça é do PSOL e o PT, pela primeira vez em anos, não vai lançar candidatura para a prefeitura, né? E nós queremos construir uma perspectiva de, em Natal, já que temos a candidatura de esquerda, popular, e, enfim, com a capacidade de crescimento extraordinária, nós queremos construir a unidade do conjunto da esquerda natalense, sem dúvida que o PSOL ocupa um lugar importantíssimo, e a companheira Camila, ela é valorosíssima, né? A gente atuou muito junto na Câmara nesse 1 mês que ela esteve lá. Então, acho que é parte desse processo maior de nós construirmos a unidade das esquerdas, ampliando para outros setores que queiram enfrentar o bolsonarismo e recuperar uma ideia de país pautado em políticas públicas, pautado na democracia, na soberania nacional, nas relações sul-sul, etc. Quando você não está fazendo política, o que é que você gosta de fazer? Qual é o seu passatempo? Meu passatempo hoje é cuidar das minhas filhas. É? Tem uma de 2, uma de 3. Mas você é aquele pai que cuida mesmo ou só... Cuido. Isso daí eu posso falar com tranquilidade. O que você gosta de fazer com elas? Como é que chamam? Luísa e Manuela. Tem que Uma tem 3 e a outra 2. Uhum. Novinhas, hein? Novíssimas. Em 2020, minha companheira estava gestante, a gente em plena pandemia e tendo que fazer campanha, né, com aquele medo da Covid, enfim. E todos os desafios que vieram depois, né? Então, na verdade, é um desafio estar ocupando o cargo como parlamentar e, ao mesmo tempo, minimamente dar conta do cuidado. Né? Elas adoram praia, adoram o Parque das Dunas, as iguanas, adoram todas as praças. Tem um lugar que você goste mais de levá-las em Natal? Um lugar que você goste ou que, de repente, tem uma relação afetiva, de memória? Olha, hoje o que elas mais gostam é o Parque das Dunas. Por quê?
Então, eu acho que é porque elas gostam muito de animais e gostam muito de cultura. Então, lá tem um projeto extraordinário que é Bosque em Cena, todo Sim. domingo de manhã. E todo domingo tem apresentação para a criançada. Então, é a maravilha delas, porque chega lá, tem a peça. Essa semana, a Patrulha Canina, quem teve lá, tinha Patrulha mais Canina gente já do é um que... clássico, viu? Não, se tivesse Chico Buarque aqui, ia ter menos gente. Era um negócio assim, como, meu Deus do céu, o que é isso? Era muita gente. Então, assim, foi lá... Você canta a musiquinha, aprendeu Galinha Pitadinha, o repertório todo? Eu sou ruim de 2, 3, cantar, eu já te disse. Eu sou ruim de cantar. Inclusive, hoje não É. vai ter cantoria no final, porque ele não canta, ele disse que desafina muito. Vamos eu vou fazer poupar bullying. vocês. Vamos eu fazer vou poupar bullying. vocês. Vamos fazer bullying. Não, o que eu acho que o que elas gostam mais de brincar comigo é Luísa, o jogo de memória. Ela adora. O pior é que ela ganha de mim algumas vezes, viu? Eu jogo real e às vezes ela ganha mesmo. E Manuela se diverte meio de todo jeito. A paternidade mudou você em quê? Eu acho que você fica bem mais humano, mais compreensível, mais Dizem, solidário. eu não tenho filho. Dizem que quando a gente se torna pai, a gente começa a entender os nossos pais. Isso aconteceu de alguma forma com você? Claro, sem dúvidas. Inclusive os limites deles, no que nós queremos que seja diferente. Por exemplo, a criação de crianças há 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás, é muito diferente da atual, né? E esse conflito aparece o tempo todo, até porque nós precisamos de rede de apoio. Eu sou trabalhador nesse momento, estou na Câmara, mas também estou trabalhando. Minha companheira também é trabalhadora, é assistente social, então também está trabalhando. E aí nós precisamos da rede de apoio, né? E sempre aparece as divergências de como realizar o cuidado, né? Uma diferença geracional ali, às vezes. Geracional, mas que na prática também termina nos mostrando como é profundo isso, né? Porque tem um momento da brincadeira, um momento do amor, do carinho, mas tem um momento do cansaço, tem um momento de levar até o limite, né? Criança, eu estava na psicóloga um dia desse, ela falou, olha, ela explode com vocês porque com vocês tem o porto seguro. Ela não vai explodir com outras pessoas que elas não vejam como sendo porto seguro. Então vai ser mais cansativo mesmo, porque elas sabem que vão poder fazer aquilo porque estão com vocês. Então vão levar até tirar o juízo, se preparem. E realmente tiram. Tiram, né? E é extraordinário isso. E faz parte do crescimento tirar o juízo, né? Você sabe, né, Daniel? E isso é extraordinário, porque a gente estava aqui falando das creches agora há pouco. E assim, quem me conhece aqui da assessoria sabe que aonde eu estou com o debate isso eu me emociono, porque é inacreditável você ver, por exemplo, minhas filhas em 6 meses darem um salto enquanto seres humanos na capacidade de fala, capacidade motora, de relacionar, de pensar, de projetar, né? E pensar que as outras crianças, por serem filhos de trabalhadores de menor renda, não vão ter direito a isto. E que lá na frente, quando forem aprender a ler e escrever, vão sofrer as consequências. Lá na frente, quando forem fazer um exame para o IFRN, vão sofrer as consequências. Quando forem fazer um exame para o Enem, vão sofrer as consequências. Quando for para o mercado de trabalho... Vão sofrer. E o pior é que todos aqueles e aquelas que não reclamam que essas crianças não tiveram vaga, vão dizer que não chegaram lá porque não se esforçaram. E que outros se esforçaram e chegaram lá. As minhas filhas se esforçaram, vão se esforçar, mas, sem dúvida alguma, que esse lugar não pode ser só delas. É uma situação de privilégio, que a gente, às vezes, não entende que eles existem e diz, não, fica romantizando isso tudo, É um privilégio, né? É um privilégio. Com certeza. E um privilégio que, às vezes, é mantido porque as pessoas literalmente desconhecem, né? As pessoas desconhecem, as pessoas vão debater uma série de assuntos, assim, não tem ideia do que é o cuidado, do que é mãe solo, não tem ideia nenhuma. As pessoas chegam a dizer, não tem preconceito, não existe preconceito, não existe racismo. É isso. É complicado. É porque não convive com pessoas negras, aí diz que não existe. Não é e não convive, né? E aí tem uma parte das pessoas que isso, literalmente não, assim, está em uma realidade que não tem acesso e, por consequência, não problematiza. E já tem outra parte, não, que infelizmente as pessoas aí têm outros valores, outros princípios. Ou fazem mau uso disso, né? Pode acontecer. Agora, você sente falta da sala de aula como professor? Muita falta.
Inclusive, você me sente mais chamaram falta, um dia assim? desse para fazer uma aula sobre o Dia da Criança e Adolescente e eu adorei. Disseram, olha, vem o professor Daniel Valença, ele é professor de ECA, professor de Ciência Política, de Direito do Trabalho, lá na UFESA. Ninguém falou em vereador, nada. Eu me fiz. Fiquei lá conversando a noite todinha, saí de lá feliz da vida. É extraordinário. Duas coisas são extraordinárias. A sala de aula, você ter essa expectativa de entrar em sala e tentar conquistar as pessoas para aquele assunto, não só 10, 20, mas o conjunto das 40 pessoas, você tentar não perder nenhuma delas. E a outra é quando você, e aí você tem muito isso na universidade, quando você, eu professor do primeiro semestre, Ciência Política, pegava lá o estudante no início e até o final. E aí você via essa criatura que chegava com deficiência de escrita, que não falava, com medo, a partir da extensão, a partir da pesquisa, terminava o curso, enfim, mostrando potencialidades e habilidades extraordinárias. Isso daí, a docência não tem... Não, é insubstituível. Para mim, é insubstituível. Boa, professor Daniel Valença. Para acabar, a gente vai fazer o antenado com filtro, o antenado sem filtro. Eita, eu vou danado. contar uma historinha aqui e aí você vai reagir com filtro para a rede social, você vai olhar para aquela câmera e dizer como é que você reagiria a isso, respondendo, claro. E aí depois sem filtro. Aí tem que falar real, o que é que você... Né? Do jeito que ele é calmo, gente, o sem filtro dele vai ser igual, pelo jeito. Mas vamos tentar fazer o exercício. Daniel, tem uma reunião do Partido dos Trabalhadores que foi marcada às 9 horas da manhã. 15 para as 9, você chegou lá na reunião. Não tinha ninguém, Daniel. Deu 9h10, deu 9h20, deu 9h30 e ninguém. Aí a pessoa chegou. Ah, me atrasei. Desculpa. Como é que você responde com filtro? Gente, nós precisamos de organização, de disciplina. Como é que a gente quer mudar a cidade se nós mesmos não estamos cumprindo com o que estamos defendendo e combinando? Fizemos um combinado, isso daí minhas filhas sabem, foi feito um combinado, tem que cumprir o combinado. Então, próxima reunião, se marcarmos às 9, vamos tentar começar antes de marcar às 10, porque a gente começa às 10. Agora, Daniel, sem filtro, perdeu a paciência. Gente, sério mesmo, de novo, começando com 1 hora de atraso, não dá, gente. Como é que vão levar a gente a sério para um negócio desse? Pelo amor de Deus, imagina se chega alguém de fora para essa reunião e não tem ninguém aqui. Isso daqui, sabe quando é que você vê isso? Na campanha, gente. Na campanha, o pessoal tem mania de marcar 9 da manhã no sinal da feirinha de Ponta Negra. Da 9h30 não tem ninguém da coordenação de campanha. Você tá louco. E eu sem ser candidato. Viu? Imagina candidato. Eu sem ser candidato. Eu olhava assim, gente, por que marcaram 9? Não, para as pessoas chegando. Mas se não chegou, quem marcou, como é que você quer que alguém que não marcou chegue? Tem gente que diz assim, é os 15 minutos. Pronto, é CLT agora, é o descanso das 6 horas de trabalho, 15 minutos. Daniel, eu queria te agradecer, muito obrigado. Sucesso aí no seu projeto de reeleição. Parabéns pela atuação. Espero que você consiga levar toda essa didática, esse jeito, para os vereadores lá da para ensinar um pouco mais para eles também, que eu acho que você acaba sendo um professor de muitas coisas ali para aquela galera toda, não? Eu que agradeço, Eugênio. Muito obrigado a você, à equipe. Eu estou à disposição. Espero que tudo dê certo no dia 6 de outubro, que é o meu aniversário, inclusive, o dia da eleição. Já tem um presente para pedir. E que nos encontremos aqui outras vezes para debater os problemas da cidade e, enfim, e para dialogar sobre o que nós queremos para Natal, né? Que no final das contas a gente quer uma cidade melhor para o conjunto da cidade, né? Eu acho que é isso, por isso estamos aqui, saindo da sala de aula, enfrentando momentos um pouco, digamos, não tão intensos ou emocionantes como a sala de aula, mas que são fundamentais porque é a vida das pessoas que está em jogo, né? Então, contem conosco, com o nosso mandato, e eu fico à disposição para voltar. E no que eu puder ajudar lá na Câmara, eu estou, enfim, sempre defendendo as minhas ideias. Eu espero que, às vezes, elas façam eco. Maravilha. Valeu, gente. A gente volta no próximo programa, o próximo podcast Antenado. Até lá.